que vive muito uma crise de sentido, né? Então imagina, nesses últimos anos as pessoas tiveram um clima de medo, um clima de dificuldades. Perderam pessoas próximas. Perderam pessoas próximas. Tem um livro, que é um dos meus livros favoritos, que chama Consolação da Filosofia, o livro do Boécio. Então a história desse livro é muito interessante, porque o Boécio, ele viveu num governo bárbaro depois da queda do Império Romano. Então ele está dentro do Império Romano depois que tinha caído o Império. E o grande projeto da vida dele era resgatar a educação clássica do Império Romano nesse novo reino, né? E falhou o projeto. Ele queria resgatar vários princípios de educação, até princípios de teologia, geometria, gramática, uma série de coisas. Foi preso, foi acusado ali injustamente e foi colocado na prisão. E aí o Boécio escreve esse livro que foi o grande legado da vida dele, A Consolação na Filosofia, na prisão. E o que é muito interessante nesse livro, né, que é um livro que tem eu acho que ele tem um poder assim, de cura para a alma incrível. Só de ler assim, o livro você já tem uma perspectiva. Por quê? O Boécio, ele entra ele começa a ter um processo de tristeza profunda, né? E aí tem essas damas, essas musas, cantando em volta dele. E aí tem aquele sertanejo meio sofrência, elas estão cantando aquela poesia romana meio que curte uma bad, sabe? Sim, tem um clima de, não, é isso, é o destino, você está sob forças incontroláveis, que eu acho que é uma sensação que muitas pessoas sentem hoje. Elas sentem, tem uma força me esmagando, e aí aparece a dama da filosofia. E a dama da filosofia expulsa e fala, para fora suas meretrizes, vocês estão afastando ele da verdade. Aí, caramba, já tem aquele choque. Aí você fala, cara, qual verdade é essa? A verdade ali em questão é que os males externos, eles não têm o poder de fazer mal para o Boécio como os males internos. Ou seja, a alma faz mal a si mesma, ela começa a se atacar. Porque, veja, ele foi preso injustamente. É um mal externo poderosíssimo. Ele foi atacado, a fama dele foi atacada, ele perdeu muito do prestígio dele. No entanto, tá ele ali com a alma dele, ele pode refletir sobre a vida dele e ele tem a consciência dele intacta, porque ele perseverou na justiça e no bem, independente da perseguição. Então, hoje, o que eu acho que acontece? Nós temos essas musas em volta, falando isso, olha, desesperador, tem tais problemas, a quantidade de problemas, você liga a grande mídia, é só problema. Até tem um livro do Richard Weaver, Ideias Têm Consequências, ele chama a grande mídia da grande lanterna mágica. Sabe, que nem os insetos vão voando na lanterna, assim, é um negócio que chama a atenção, é o clique, é a obsessão tem um excesso de informações, mas a qualidade da informação baixa. E claro, se vende muita informação negativa, e não é que não tem coisas que são problemas, pode acontecer guerra mundial, pode acontecer vários problemas, esse não é o ponto. O ponto é que as pessoas, na minha leitura, pararam, e acho que esse é um ensinamento que já tem na filosofia clássica muito forte, as pessoas pararam de olhar para a melhora da alma delas, pararam de olhar para um sentido transcendente, para valores universais, para princípios de ordem da própria vida, que é um tema, né, que eu já vi o Fábio falando sobre isso, de hábitos, né? E começaram a olhar só para questões externas. E aí o problema Aristóteles até fala isso, a única maneira de você dominar os seus desejos é moderando eles, porque não tem limite para o que o homem pode desejar, que nem dinheiro. Cara, o homem pode desejar dinheiro indefinidamente. E aí quanto mais ele vai ganhando, mais ele deseja. Prazer, o homem vai desejando indefinidamente. Pô, eu maratonei esse final de semana uma série na Globoplay sobre o jogo do bicho, cara. Não tem, é um negócio meio... É absurdo, os caras já tem muito... Hã? Alguém me falou dessa série. Cara, que vale o fantástico. escrito. É impressionante, são 7 episódios, eu acho, e você não consegue parar, porque é um lance igual da máfia, cara. E os caras já têm tanto dinheiro e ficam brigando por espaço e por mais dinheiro e por mais poder, que é o que você falou, não tem limite nesse lance do poder ou do dinheiro. E aí, de fato, tem uma confusão, claro, no mundo político tem a crise total de instituições, essa oligarquia global que não consegue governar de maneira eficaz a sociedade, todo mundo percebe os governos como oligarquias, fala, cara, tem uma crise de responsabilidade, accountability monstruosa, falta de bons hábitos, falta de propósito. Cara, me parece uma fórmula que não tem como não gerar problemas, né? Então, eu acho que aqui uma lição da filosofia é, cara, primeiro, volta a olhar para sua alma, não é perder de vista a realidade do que está acontecendo no mundo, não é esse o ponto. Mas volta a melhorar certas coisas na sua vida, a refletir dentro da sua alma, a reencontrar a voz interior, tirar as máscaras.
Porque tem um tema muito forte aqui de você criar mentiras para você mesmo. Você vai criando ilusões, criando falsidades. Quando eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz. Quando eu tiver tal coisa, você feliz, você projeta no material uma alegria ou até em indefinida. outra pessoa também, né? Sim. E aí o problema é que você não está olhando para aquilo que é transcendente. Então, quando a pessoa começa a cortar as máscaras e cortar o auto-engano, que eu acho que é um dos maiores temas, e amar a verdade, que é o princípio maior da filosofia, amar a verdade e buscar o bem nos seus hábitos, isso é o caminho da vida madura. E a maturidade, Aristóteles fala, o que é a vida plena que fala Aristóteles? É a vida madura. A vida madura nada mais é do que a vida de bons hábitos, a vida equilibrada e a vida daquela pessoa que tem a sabedoria para tomar as decisões, que consegue olhar a realidade com profundidade. Hoje nós temos muita psicologia da criança mimada, que cara, eu desejo isso, eu quero agora, eu quero satisfação. A satisfação imediata é um tema muito forte. Todo mundo quer a satisfação imediata. Dopamina, hits de dopamina, baixa qualidade. E poucas pessoas estão olhando para o caminho da virtude. Eu acho que tudo passa por isso, né?